Oh, meu Deus do céu, eu tenho uma palavra de Deus para você que hoje vai tirar a cortina, vai tirar a persiana, vai tirar a trave do teu olho e vai ajudar tanto você que você vai ter que agradecer, tá? Vai ter que dar, obrigado. E eu vou falar, lindo, poxa, eu queria. Sabe, tem mensagens assim que eu queria ter ouvido no começo da minha vida. Queria que Deus tivesse usado alguém que falasse assim, ô rapaz, olha aqui pra mim, deixa eu te explicar um negócio. Se você tiver clareza sobre as pessoas, você não será enganado, frustrado. Não, você está sem expectativa. Eu quero declarar isso então sobre a sua vida. Através dessa mensagem vai despertar algo em você que vai impedir que você seja frustrado, enganado, sabe? Não vão conseguir engambelar você nunca mais. Você vai desenvolver um sensor que o mal vai chegar e você vai dizer, sai! Em nome de Jesus. E eu vou te falar, irmão, não é que você vai aprender a julgar a pessoa. Não. Quem julga a pessoa pela capa é o tolo que pensa saber da vida e acredita que intuição é necessário. Que a gente vai entender é algo diferente. Mas antes de ir para o vídeo, eu tenho duas coisas para falar com você. Ah, meu Deus do céu, antes de qualquer coisa, eu quero convidar você para ser parte da nossa associação evangelística. Hoje nós estamos chegando a 400 mil usuários da nossa plataforma, pessoas que estão sendo discipuladas, acompanhadas, aconselhadas, recebendo oração, fora os trabalhos evangelísticos, escola. No Paquistão agora, nós temos mais de 100 crianças estudando de graça na nossa escola Preach, que é sustentada pela nossa associação evangelística, e você pode ser parte disso, você pode ser a mão estendida, o coração generoso, a semente que cairá num solo fértil. E você também pode ser o nosso voluntário, você pode também ser o aluno da nossa escola e ser parte do que Jesus está fazendo. Então, para mais informações, tudo está aparecendo aqui abaixo. E por último, eu quero te pedir um favor muito importante. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, isso. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Nós já somos mais de 10.500.000 pessoas aqui no nosso canal do YouTube. Você pode celebrar Jesus por isso, meu lindo? Isso é só Deus que pode fazer. É só Jesus que faz toda segunda-feira, sem falhar, há mais de 8 anos. Tem uma palavra de Jesus para você aqui. Toda quinta tem uma mentoria de vida, uma palavra de direção, de confronto, de visão, que tem ajudado muitas pessoas. Eu quero que você também acompanhe. E claro, no SBT, para o Brasil inteiro, de segunda a sexta, você pode assistir o Bom Dia Esperança, às 7:30 da manhã. Amém? Tá bom? Também tem o Netflix, né? Você também pode assistir o antes e depois. Você também pode assistir a resposta. Mas agora, eu tenho uma palavra para você. Vamos pro vídeo. Eu estava preocupado. Pensei que vocês tinham esquecido. Vou falar antes de começar. Mulheres são mais talentosas para viver essa mensagem que eu vou ministrar agora. É verdade? A gente, porque é muito puro, inocente, angelical, nos faltam asas às vezes. A gente não vê maldade em nada. E é por isso que a gente faz umas coisas que nem Deus acredita às vezes. A gente tem uns amigos que só Deus para acreditar. Mas hoje vai mudar. Diga amém só os homens. Bem.
Atos, capítulo de número 16, versículo de número 16 diz: E aconteceu que enquanto íamos para a oração, uma certa jovem, possuída por um espírito de adivinhação, nos encontrou, a qual trouxe aos seus mestres muito lucro por adivinhação. Esta seguiu Paulo e a nós, e clamou dizendo a estes homens são servos de Deus, que nos mostram o caminho da salvação. Sabe quem está dizendo isso? Um espírito maligno através de uma mulher. E o que ela está dizendo é: estes homens são homens de Deus e nos mostram o caminho da salvação. Me permita te perguntar, ela está mentindo ou ela está falando a verdade? A verdade. Então o mal também fala a verdade, mas seus interesses são completamente escusos. O mal também elogia, mas seu interesse é terrível. E a gente está cego às vezes, com gente dizendo coisas belas aos nossos ouvidos. Lembra da mensagem dos irmãos que nos atacam? Também tem os inimigos de fora, que parecem tão maravilhosos, que parecem que sempre estão na hora certa. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado com essa circunstância, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus, saia dela. E ela foi livre, porque o espírito maligno saiu dela. Para refrescar a sua memória, este foi o motivo por que Paulo e Silas foram presos. Porque quando eles expulsaram o espírito dessa mulher, automaticamente o lucro dos homens que a governavam acabou. Então foram presos em uma prisão. E lembre-se do final. Eles adoraram ao Senhor e as cadeias se abriram. Amém? Então eu posso dizer que o discernimento de espírito não é um luxo, é uma necessidade. Porque se Paulo se permite acreditar naquela mulher e associar a imagem dela, a autoridade que estava sobre ele seria manchada e o evangelho seria prejudicado por causa dele, que não teve discernimento de espírito, que deixou perto quem deveria estar longe, ou sem autoridade para repreender o espírito que a governava, se associou àquilo que ouvia. Mas Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele repreendeu o espírito que estava nela. Amém? E agora é a nossa hora. É nós que estamos escrevendo a história. É nós que estamos vivendo nesse tempo. E eu preciso te apresentar um leve panorama do que é a história do nosso tempo. Amizades falsas, maus conselheiros, pessoas que envenenam a nossa casa, companhias que destroem a nossa família, pessoas que entram na nossa casa e roubam a nossa paz. E de repente a nossa vida está um caos e a gente não sabe o porquê. Mas porque a gente se associou, a gente está lado a lado, a gente caminha junto com pessoas que estão na nossa vida, usadas pelo mal para destruir a nossa história. E não tem como pregar essa mensagem para você
sem lhe dizer que o mundo espiritual é muito mais real do que você imagina. Não tem como eu pregar essa mensagem para você de maneira sociológica, sem te dizer que a clareza de tudo, ela não é sociológica, ela é espiritual. Nós tentamos colocar padrão, colocamos a intuição no jogo. Não, eu tenho intuição. Já viu gente que falou isso? Eu tenho intuição. Eu sei. Sabe de nada, a intuição é besteira. Porque a intuição ela é baseada no teu trauma, é baseada na lógica da tua cultura, e ela é nada mais do que um julgamento pela capa. Quantas pessoas que você olhou e não gostou dela na primeira vez? Tinha a cara rançosa. Já viu? Eu não sei se você é assim, mas eu tenho um negócio comigo, irmão. Eu sou muito fácil. Como assim? Irmão, eu converso. Eu converso, eu falo com a pessoa, e tem gente que é mais reservada. Eu não sou essa pessoa. Só que quem é assim mais falante, pessoas reservadas soam soberba no começo. Pessoas mais reservadas soam indiferença no começo. Então eu demoro assim para gostar quando a pessoa é mais reservada, porque me parece, pela intuição, olha a diferença, pela intuição, que essa pessoa não me deu abertura suficiente. Então sabe, todo mundo é assim, a gente tem esse negócio de gostar de alguém à primeira vista ou não gostar. Isso é a humanidade. Por exemplo, tem pessoas que aprendem a odiar quem não gostou à primeira vista, baseado em o que nem sabe, no que alguém disse, no que alguém falou, entende? Nós somos assim, o ser humano é assim. Tinha gente que nós deveríamos ter perto e a gente colocou para longe. Tinha gente que deveria estar longe e a gente trouxe para perto. Por quê? Porque se a gente usa a intuição, seremos governados por padrões que não se replicam. Porque o ser humano é um ser individual, singular. Cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira. Quando a gente começa a pregar, por exemplo, no meu caso, que é a minha vida, eu sei que tem cidades que eu vou, que as pessoas são muito mais efusivas, gritam, celebram, e tem cidades que eu vou, que as pessoas não se entregam tanto, pelo menos publicamente, mas lá dentro a palavra está entrando. No começo a gente quer que todo mundo reaja da mesma maneira, porque a gente é assim, mas daí você descobre que tem o filtro da cultura, tem a criação, entende? Tem muitas camadas para a gente achar que sabe algo sobre alguém. São muitas camadas. Você conversa com uma pessoa um dia e aí você descobre quase nada. E às vezes você vai ficar 10 anos no lado de alguém e não saberá de fato quem ela era. Quantos de nós somos surpreendidos por pessoas que a gente julgava uma coisa e depois de anos se mostra ser outra pessoa? Porque a gente baseou a nossa interação pela intuição ou porque achávamos saber quem estava do nosso lado. E sabe por que a gente não tem discernimento ou por que a gente às vezes não desfruta disso? Porque é um dom que Deus dá. E dom que Deus dá é dádiva, é graça. Só que a mesma Bíblia que diz que Deus dá, diz que a gente pode pedir alguns dons. Nós podemos pedir os dons. E o dom do Espírito, a Bíblia vai dizer que é um dom para a edificação da igreja. Sabe o que é isso? É um dom que defende o corpo de Cristo. É um dom que defende a tua casa, é um dom que defende a tua família, é um dom que defende você, mas que vai além de você. Não é para se tornar um juiz, não. É para livrar o seu futuro de algumas coisas. Então começo já desmistificando que eu não estou falando de intuição, eu estou falando de um dom que advém do Espírito e que se você clamar e pedir ao Senhor, conforme diz Tiago capítulo 5, você receberá. Você receberá. Inclusive meu devocional de ontem e hoje foi Tiago dando conselhos à igreja. Sabe, Tiago, que está dando alguns conselhos à igreja, é o irmão de Jesus, que enquanto Jesus estava pregando, não estava junto. Mas depois que Jesus vai, ele compreende toda a história, e agora ele está liberando palavras de sabedoria. E ele está dizendo ao povo, se faltar sabedoria, vocês peçam que ele vos dará. Então, se nos falta discernimento, peçam que ele vai nos dar. E a questão maior é, por que eu preciso disso? Simples. Porque na ausência de, você está à mercê do que acontece aí fora.
Há um homem na Bíblia chamado Ezequias, que a Bíblia diz que pela falta de discernimento dele, ele trouxe o inimigo para dentro de casa e todo o seu reinado foi destruído por conta de uma imprudência. Ele levou os embaixadores da Babilônia, chegaram no palácio, e ao invés de ele receber na porta, ele trouxe para dentro. E mostrou todas as riquezas. Resumindo, como a intenção do coração deles não era boa, eles voltaram para a Babilônia, contaram exatamente tudo que tinha lá, os inimigos voltaram, sitiaram e acabaram com o reinado de Ezequias. Ele era um homem bom, era um homem de Deus. Mas pela ausência de discernimento, colocou para dentro quem devia ficar no lado de fora, entendeu? Quem não tem discernimento de espírito, traz para dentro de casa quem deveria ficar para fora do portão. Se assenta à mesa com quem você não deveria nem estar perto. Traz para dentro da tua família quem deveria ficar do lado de fora da tua história. E quando você faz isso, sem o discernimento do espírito, você traz o inimigo para dentro da convivência do teu lar. E a palavra dele é doce, a palavra dele é leve, é bom, mas quando você menos perceber, sua família já foi envenenada pelos conselhos, pelas palavras, pela presença. Eu já vi casamentos acabarem, eu já vi empresas se desfazerem, por causa de uma pessoa que chegou, sapatinho de algodão, elogiou muito você, se assentou com você, comeu com você, pagou coisas para você e te comprou. E depois, de maneira sorrateira, levou informações suas para quem não poderia. Falou coisas que só você, podia ter guardado, mas você se expôs para a pessoa errada. Que coisa do louca não é a vida? A gente às vezes está com o inimigo do nosso lado e não sabe. Às vezes a gente trabalha na mesa do lado do inimigo e a gente conta a nossa vida para ele e não sabe que ele está usando tudo aquilo contra você e em algum momento vai usar e esfregar na sua cara. É muito pesado isso. Por isso que disse que eu queria ter ouvido isso antes. Porque quantas vezes me assentei em lugares que não deveria ter me assentado. Fui a lugares com pessoas que eu não deveria ter ido. E descobri da pior maneira. Por quê? Por causa da ausência do discernimento. Mas pela conveniência do acaso. A pessoa com a palavra doce, com a proposta boa na hora certa. Parecia ser de Deus. Sabia-se que era, pelo menos na clareza daqueles que me rodeavam. Só que aí infiltrava e logo mostravam as caras, porque tem uma coisa, que se você entende que a presença de Deus te governa e te livra, tem um momento que o mal tem que mostrar a cara porque não suporta o ambiente também. De certo modo, de uma forma ou de outra acontece, só que quem tem discernimento resolve a vida antes do problema acontecer. Quem tem discernimento fecha a porta antes do inimigo chegar no portão. Quem tem discernimento se livra da crise antes que ela comece. Quem tem discernimento não precisa de currículo, porque o próprio Espírito revela e testifica. Quem tem discernimento não precisa da opinião de outrem para determinar o que sente, porque lá no teu espírito, por mais que alguém diga, é gente boa, lá dentro você está dizendo, não é não. E não é nem a pessoa, é o que ela carrega. E o que ela carrega não testifica com o que você carrega. Então, lindo, para quem precisa ficar de fora, deixe de fora. Deixe de fora. Se o Espírito não testifica, deixa de fora. Mesmo que a proposta seja boa, mesmo que a conveniência te agrada, é melhor ficar longe para não ser enganado. É melhor ficar distante para não ser ilubriado. E essa é a grande questão. Nós fomos criados como cordeirinhos. Então a gente meio que aceita tudo, a gente deixa tudo, não é verdade, amor? A gente está aprendendo isso com a vida. Não, lindo, a hora de ser serpente, a gente tem que ser astuto como a serpente, assim como a Bíblia diz. Ser astuto, ou seja, ver a crise antes de acontecer, ver o mal antes de chegar. Tomar decisão rápida. Nós vamos ser puros como cordeiro? Nós vamos, mas na hora de ser ligado rápido, acorda logo, não deixa isso acontecer.
Porque senão, meu lindo, é a tua família que acaba no futuro, é a tua empresa que destrói, é os teus filhos que vão embora, e você não sabe por quê. Foi uma palavra na hora errada, no momento errado, de alguém usado pelo mal que destruiu a tua família, e você não sabe, mas foi você que trouxe para dentro de casa. Essa mensagem é para colocar temor em você. Temor de, sabe, responsabilidade com quem você conversa, com quem você traz para a sua vida, com quem você se aconselha, com quem você abre o seu coração, para quem você fala as coisas. Nós estamos numa época onde ser frágil e demonstrar fragilidade é louvável, e eu concordo, é louvável, mas se você demonstra ou se você conta as suas feridas para a pessoa errada, ela vai ferir exatamente aonde você precisava ser curado. Se você se expõe para quem não deveria, você abre a porta para que o inimigo entre rápido aonde destrói você. Ter discernimento livra você de ser atacado pelo mal dentro do seu ambiente. É como se fosse o cavalo de Troia, um presente com os inimigos dentro. Você entende? Quando você amadurece e quando você clama ao Senhor para esse dom te governe, tem coisas que você desenvolve sensores que são sobrenaturais. Eu estava no aeroporto de São Paulo 3 semanas atrás. E aconteceu um negócio muito interessante comigo. Nós estávamos preparando para viver essa turnê, a cruzada que aconteceu, e que foi tão extraordinário. E a gente estava vivendo muitas guerras espirituais. O Nicolas, da nossa equipe, teve que chamar bombeiro na porta do avião. Crianças da nossa família ficaram doentes, os colaboradores ficaram doentes, gente ficou doente, ataques espirituais de tudo quanto é lado. Você não tem noção, o mundo espiritual é real. E aí, eu estou entrando numa sala, tem lá no aeroporto, para despachar bagagem, e passa um cara por mim. Esse cara não olha nos meus olhos, ele não me vê, pelo menos assim eu acredito. E quando ele passa, meu coração fecha, assim, aperta no peito. E automaticamente eu comecei a ter uma febre no meu corpo. E meu corpo começou a tremer, e eu fiquei quase 1 hora com o corpo trêmulo. E eu falei para minha equipe, o que está em mim me contou o que estava nele. Mas talvez o que estava nele não tenha noção do aquilo que eu carrego. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. O mal não. O mal só vai na porta que você abre. O mal só vai na brecha que você cria. Mas ele não tem noção do que Deus tem para você. Ele tenta especular, mas ele não sabe. Ele não tem noção do que Deus tem para os seus filhos. Ele especula, mas ele não sabe. Agora, se você conta, o problema é seu. Se você abre a porta, o problema é seu. Que loucura isso! Eu fiquei mal e eu orei para que aquilo saísse de mim. E o Senhor retirou de mim aquilo. Mas imagina que tem pessoas que dentro da casa delas está com aquele espírito, sabe, sendo governado, cuidando, aconselhando você com os teus filhos. Falando como você deve tratar o seu esposo. Falando como você deve cuidar da tua família. Envenenando você, fazendo você olhar coisas que você não deveria estar olhando, fazer você pensar coisas que você não pensaria se não tivesse essa pessoa. Para pensar, olha a tua volta. Tem coisas que só estragam a nossa vida, que só deterioram a nossa vida com Deus, que só prejudicam a nossa vida, e a gente deixa. Tem gente que não reclamava do marido, mas fez a amizade errada, hoje só reclama do casamento. Tem gente que não reclamava dos filhos, mas agora só tem boca para reclamar. Por quê? Porque entrou a pessoa errada. Começou a maximizar janelas que estavam minimizadas e que não eram nem importantes. Mas a sua perspectiva mudou por quem você trouxe para dentro da sua casa. Então, lindos, entenda, hoje é uma noite, é um dia, é uma manhã, não importa o horário que você está ouvindo essa palavra, para você dobrar os seus joelhos e dizer, Deus, abre os meus olhos e não me deixa cego.
Me faz ver quem é mau e quem é bom. Me faz ver aquele que serve e aquele que vai acabar com a nossa família. Me protege, me livra, me abre os olhos, tira a cortina dos meus olhos. E você vai perceber que uma loucura acontece na nossa vida. Quando Deus entra e abre os nossos olhos, as despedidas se tornam necessárias e objetivas. Você não precisa dar desculpa para quem tem que sair, meu lindo. Você só desaparece. Você não precisa criar caminhos, você só some da vista. Sabe por quê? Porque quanto mais rápido, melhor. E essa é a parada. A gente ainda está cheio de dedo. A gente está, não, porque tem gente acreditando que não, você vai. Não, lindo, esquece logo essa parada aí. Pede discernimento para Deus. E se Deus te testificar, foge pela tua vida. Isso vale em tudo. Você está namorando, toma cuidado. Você está fazendo amizades, toma cuidado. Você está levando para sua casa, tome cuidado. Irmão, eu já levei gente na minha casa que eu me arrependi no portão e já era tarde demais, a pessoa estava entrando. Isso é uma parada que mexe comigo, né? Hoje eu fico assim pensando, Jesus, eu precisava disso antes, quantas coisas que eu já vivi que não precisava ter passado. Se eu tivesse só um pouquinho de discernimento, ou se eu tivesse ouvido a minha esposa. O apóstolo Paulo, ele viveu o que viveu, porque na hora de precisar cortar o vínculo, ele soube paralisar a história ali no meio. Ezequias perdeu o que perdeu, mesmo tendo coisas incríveis para viver, porque trouxe para dentro de casa quem deveria ter ficado no lado de fora e nem convite para entrar precisava ter recebido. Quando a gente é intencional na nossa vida, veja, por isso que a vida com Deus é perfeita e extraordinária. Se você for intencional, você livra a sua casa de crises desnecessárias antes de elas acontecerem, simplesmente por ter o discernimento de quem entra na sua casa e de quem não entra na sua casa. Você livra a sua empresa da falência, porque você, antes de chamar para sócio, antes de contratar para a sua empresa, o Espírito Santo já te testificou no seu coração. Não é para esse lugar. Sabe, eu ouvi uma frase interessante esses dias. Alguém me disse que antigamente se contratava pela técnica e se demitia pelo caráter. Hoje não. A gente contrata pelo caráter e desenvolve a técnica. Nossas amizades têm que ser exatamente igual. A gente não se torna amigo pelo que nos convém. Não é pelos presentes que antecedem. Não, a gente se torna amigo daqueles que Cristo coloca no nosso caminho. Talvez eles não terão a mesma condição que você ou terão mais do que você, mas não pode ser pelos motivos errados, porque pelos motivos errados é que somos enganados todos os dias. Entra na nossa casa quem compartilha da mesma fé que eu compartilho, quem honra a esposa da mesma maneira que eu honro, quem cuida dos negócios da mesma coisa. E essa é a lógica. Agora o Espírito diz que mesmo aquele que aparentemente faz certo, talvez por trás esconde um monstro desconhecido. E quem tem intimidade com Deus e discernimento, vê o monstro por trás do anjo e foge pela vida. Lembre de uma coisa, o mal não vem com chifres, com cascos de cavalo e tridente nas mãos. Ele vem com um sapato de algodão. Ele vem como alguém maravilhoso, com presentes que te agradam, com palavras que te fazem sentir incríveis. Mas talvez por trás é o mal entrando na sua vida, trazendo problema para sua casa, para o seu casamento. Então, ore agora dizendo: Deus, me dá discernimento. Abre os meus olhos para que os elogios não me enganem. Abre os meus olhos para que os presentes não me deixem acomodados nessa circunstância. Abre os meus olhos para ver o lobo por trás do cordeiro. Porque se o Senhor abrir os meus olhos, eu vou dar tchau para quem precisa dar tchau. E vou abrir a porta para quem o Senhor colocou no meu caminho. E essa realidade muda a nossa vida. Termino aqui de maneira profética o que eu quero declarar sobre você. Eu quero declarar no nome de Jesus. Lembra como recebe?
Eu quero declarar no nome de Jesus que você não será enganado, que você não será... Não. Tem 10 pessoas pegando, eu vou esperar. É que talvez, essa é a parada, a gente demora para entender o problema até que o problema se instale na nossa família. A gente demora para valorizar algo assim até o dia que aquilo que deveria estar durando se diluiu, se perdeu. Eu vou esperar. Fala para quem está perto de você. Se for você, eu vou saber hoje. Pesado, não é? Mas se for assim rápido, liberta a gente da queda no futuro. É isso. Você quer então? Posso falar? Eu quero que... Não, vamos lá. Eu quero declarar no nome de Jesus que haverá discernimento do Espírito sobre você. Os seus olhos serão abertos, você não será enganado, você não será manipulado, o mal não terá poder na sua casa, não terá poder sobre o seu casamento, não terá poder sobre os seus filhos, porque antes de ele se manifestar, o Espírito Santo vai dar discernimento para que você tranque a porta, e aquele que veio com más intenções não terá acesso a você. Em nome de Jesus, Deus vai dar graça e sabedoria para que você consiga ver o mal antes que ele se manifeste, para que você consiga ver a cilada antes que você caia, para que você preveja a crise antes que ela se instale. E no nome de Jesus, Deus não vai te dar somente clareza sobre o futuro, Deus vai te mostrar no presente nome, rosto. Quem precisa sair, terá que sair. E você vai ter uma facilidade gigante para dar tchau, porque você entende que não é pessoal, mas aquilo que carrega não pode ser compartilhado com aquilo que Deus tem para sua casa, para sua família, no nome de Jesus. Sabe, em nome de Jesus, Deus vai guardar a nossa casa, Deus vai guardar a nossa família, Deus vai guardar os nossos filhos, Deus vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Deus vai abrir os nossos olhos antes que o mal nos alcance, em nome de Jesus. Sabe, a gente precisa rapidamente acordar. E quanto mais acordar rápido, melhor. E amém. É só isso mesmo. Tá bom. E eu só vou te falar um negócio rapidão. Quando os teus olhos te abrir, o inimigo vai sacar. Escuta bem. Eu e minha esposa vivemos isso na prática. Quando os nossos olhos se abriram, o inimigo sacou a bolada. Ele entendeu a mudança do plano. Sabe o que é bom? Porque o caminho faz assim, ó. Entenda, Deus vai fazer assim com o seu caminho, ó. Deus vai tirar os obstáculos, Deus vai tirar os maus conselheiros, Deus vai tirar as vozes que te paralisam, Deus vai tirar aqueles que te elogiam, mas por trás carregam consigo uma adaga para afincar nas suas costas. Deus vai te mostrar aquilo que é bom e Deus vai te mostrar aquilo que é mal. Aquilo que for bom traz para perto, mas aquilo que for mal, seja firme para mandar embora, para tirar de perto, para tirar do convívio. Porque quando Deus abre os nossos olhos, a responsabilidade de decidir a partir daquilo que sabemos é nossa. Se você quiser criar o mal dentro da sua casa, na sua convivência, se prepare. Porque o gatinho vira leão bem rápido. E quando você menos perceber, ele traga a sua família. Entendeu? Tudo no começo é fofinho, até crescer e mostrar os dentes. Tira rápido, antes que cresça, antes que ganhe força. E no nome de Jesus, Deus vai te dar sabedoria para ver. Deus vai abrir os teus olhos para enxergar.
Deus vai tirar as cortinas dos teus olhos e você vai ter a certeza de quem, você vai ter a certeza de quando, e você não será usado por esta pessoa, você não será atacado, você não será enganado, e em nome de Jesus, aqueles que são dele virão para o seu caminho, e aqueles que querem atrapalhar serão tirados para fora. Amém. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Pai de amor. O Senhor abre os nossos olhos, o Senhor cuida da nossa mente, o Senhor nos abre os olhos. Portanto, Jesus, é por isso que a gente precisa tanto do Senhor. Porque para aquilo que os nossos olhos não veem, o Senhor enxerga. Para aquilo que os nossos olhos não percebem, o Senhor já sabe. Para aquilo que as nossas intenções não se preparam, o Senhor já conhece. O Senhor sentou em mesas que a gente não sentou. O Senhor ouviu conversas que a gente não ouviu. O Senhor conhece realidades que a gente não conhece. Portanto, Jesus, quem somos nós para definir algo sobre alguém se não for através do Teu Espírito? Portanto, Jesus, só não nos deixa cego. Abre os nossos olhos e nos faz enxergar. Amém e amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou com você de uma maneira extraordinária. Mas eu estou passando por aqui para falar para você algo muito importante. Deus nos deu um presente e esse presente agora está disponível para você. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Um devocional de 365 dias de 2026. E é claro que você já pode começar a fazê-lo agora, mas todos os dias, antes de qualquer coisa, eu convido você a começar o seu dia na presença de Jesus, orando com a sua Bíblia. E se você puder, com o nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo. Todos os dias você vai acordar, vai abrir o seu dia, no caso, vamos sugerir, 10 de agosto, que você está abrindo, então começa lá. Oi Deus, sou eu de novo, hoje é 10 de agosto e eu preciso de uma palavra, e eu tenho certeza que a cada dia haverá uma resposta de Deus que vai alimentar e ajudar você. E para você adquirir, eu tenho um link disponível aqui abaixo do vídeo com frete grátis para todo o Brasil. Então, garanta o seu agora e Deus te abençoe. Tem que respeitar Chapecó. Essa é a nossa mensagem que demarca uma das estações favoritas da minha vida. Essa é a mensagem de Natal. Ah, não. Um menino nasceu. E por causa dele, nós estamos aqui hoje. Porque um Deus se fez carne e habitou no nosso meio. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está conosco todos os dias. E essa palavra é de Jesus para você. Deus viu o que você ainda não viu. Não, escolhe alguém bonito perto de você. Se não tiver, não precisa. Mas se tiver, diga para ele: Deus já viu o que você não enxergou. Ele já está na estação que você não foi apresentada, mas Ele já está te esperando nesse lugar. Amém? E eu quero declarar isso sobre você, nessa palavra, que vai queimar algo poderoso no seu coração. E antes de ir para a mensagem, eu tenho um pedido a te fazer. Curte o vídeo! Curte o vídeo, comenta, compartilha. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora. Ativa o sininho, sabe isso. Bem devagarzinho os sininhos eletrônicos. Ativa o sininho, porque toda segunda tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Segunda, às 7 da manhã.
quinta, o Mentoria de Vida também às 7 da manhã. E você também pode receber uma palavra todos os dias no SBT, às 7:30 da manhã, com o Bom Dia Esperança. E o último recado, antes de nós irmos para essa mensagem, é sobre a nossa associação evangelística. Eu quero te convidar a conhecer, a ver tudo o que Deus está fazendo, as obras sociais, as vidas alcançadas hoje através do nosso aplicativo, que nessa altura já deve ter uma nova versão, já deve ter sido lançado. Mais de 300 mil pessoas são acompanhadas, recebem oração, aconselhamento, escolas, projetos sociais e milhares de vidas todos os dias sendo alcançados para a glória de Jesus. E uma coisa que poucas pessoas sabem: nós somos o primeiro sistema de capelania virtual do mundo. E nós temos hoje aconselhadores dentro da prisão. Pessoas que foram presas, tiveram um encontro com Jesus. Se você não dá glória a Deus, eu vou contar 10 vezes. Foram presas, mas tiveram um encontro com Jesus. Hoje são discipuladoras e ajudam pessoas que estão aqui fora. E a cada hora que eles dedicam para servir as pessoas, é descontado da pena deles. E eu não sei se você está feliz, meu lindo, mas isso é o significado real que o Evangelho liberta. Amém? Todas as informações que você precisa estão aqui abaixo e eu quero muito que você seja parte. E agora, vamos para a mensagem. Agora dá para começar. Olha, tem coisas que... bom, deixa eu explicar. Eu entendo que as mensagens, elas nascem. Elas não são criadas, porque nós não criamos nada. Tudo já está na palavra, tudo já está aqui. A gente só precisa que isso venha, sabe? Que isso venha para cima, que entre no nosso coração, nos convença, nos constranja. A gente precisa disso. E algumas palavras, elas só nascem com as perguntas certas. E esse é o ponto. Nós somos a geração que agora tem ao seu dispor a inteligência artificial. Eu não sei o quão conectado você está a isso, o quão a par disso você está. Mas basicamente hoje todo o conhecimento do mundo está à distância da pergunta certa. Vou ser melhor. A nossa maior dificuldade hoje não é o acesso à informação, porque ele está diluído, distribuído e ao nosso alcance. O nosso desafio é fazer as perguntas certas. Quanto mais poderoso, inteligente, perspicaz for a sua pergunta, mais conhecimento você vai adquirir. Perguntas certas. Parece besteira, mas isso é uma realidade do nosso tempo. Eu vi esses dias, eu estava conversando com dois amigos que eu amo muito, são meus irmãos, e a gente estava numa viagem no outro lado do planeta, subindo numa muralha e com um papo muito maluco sobre esse negócio de inteligência artificial. E a gente chegou nessa conclusão: a gente precisa aprender a fazer as perguntas certas. Antes eu não sei qual é a época sua, mas pelo jeito vocês são da mesma idade que eu ou mais velhos. Quem nasceu na década de 90, levante a mão. Você percebe que tem um desânimo, um cansaço. 90% do auditório levantou a mão, 10% celebrou. O resto está com Dorflex no braço, alguma coisa na mão, amém. Mas olha, a gente sabe o que é, por exemplo, a Barça. Se fingido desentendido, é Barça, que é? Tá no Google? Barça era um livro que você tinha, que para ter as informações você encontrava lá. Eu não tinha, meus pais não tinham dinheiro para comprar a Barça, mas eu consegui emprestado. E eu era conhecido no meu colégio como o menino da Barça, porque eu andava com aquele livro e eu não era muito flor que se cheira. Eu contraditava os professores. O professor falava uma informação e eu ia na Barça.
E um dia me proibiram de entrar com a Barça no colégio, era um crime. E hoje eu entendo por quê, mas eu era assim, eu era muito curioso. E aí a gente estava conversando, cara, antes a gente tinha que procurar por uma palavra-chave. Hoje não é a palavra-chave, é a pergunta-chave. Então, hoje você tem cursos de prompt, que é aprender a fazer perguntas para inteligência artificial. É muito doido isso, mas é o nosso tempo. E aí a gente está nessa conversa, poxa, olha que loucura, então hoje é o tanto de acesso. Aí, no meio do nada, eu falei assim, peraí, a gente já tem isso à disposição há muito tempo. A gente já tem isso há muito tempo. E não é nem sobre o conhecimento disponível, é sobre o conhecimento oculto. Aí, meus dois amigos, vamos assim, Jeremias, capítulo 33, verso 3. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Não, dois irmãos ficaram felizes, eu vou dizer de novo. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Não, tá bom. Então vamos ler. Eu entendo que quando eu recito o versículo não passa credibilidade. André, isso aqui é perigoso, André. Para nós que somos meio vida louca, é perigoso. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 14, diz a Bíblia: vós sois meus amigos. Irmão, muda a postura, fica folgado. Não, é Jesus olhando para mim e para você e dizendo: vocês são meus amigos. Já não vos chamo de servos, porque servos não sabem o que faz o seu Senhor. Mas eu tenho vos chamado de amigos, porque todas as coisas que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Não foste vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos designei para que vão, deem fruto e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não, peraí. Então a gente está chegando no dia 25 de dezembro, não foi a data que Jesus nasceu, e não venha encher a minha paciência que o Papai Noel é criminal. Tá tudo bem. Eu acho maneiro as luzinhas, acho top o Papai Noel. Nossa, fofinho demais. Mexe com isso para ver que a minha esposa fica brava. Mas Jesus é a prioridade e a primazia do que nós celebramos. E alguém vai dizer que roubam a glória dele. Nada consegue roubar a glória dele. É indivisível, é incomparável, é além. Só que é esse Jesus que nós, cristãos, estamos às margens de celebrar o nascimento dele, que era Deus 100%, desceu no nosso meio, habitou no nosso meio, sentiu as nossas dores, foi 100% homem e não pecou. Esse olhou para mim e para você, cheio de B.O., cheio de problema, e chamou a gente de amigos. Não, se eu fosse você, eu me acharia. Porque não tem como não se achar se você é amigo daquele que criou os céus e a terra, que coloca a terra na palma das suas mãos, que a nuvem são os escabelos dos seus pés, que ele anda por cima das águas, acalma o vento e a tempestade, que criou tudo o que existe, os céus manifestam a glória dele, os firmamentos anunciam as obras das suas mãos. Eu poderia falar milhões de adjetivos, e esse olhou para mim e para você e disse: meus amigos. Sabe, aqui entra aquilo que eu gostaria de falar para você. Mas eu ainda estou na crise. A crise é, mas eu ainda dependo de perguntas.
Ele é meu amigo, mas eu ainda dependo das perguntas. Eu ainda preciso saber perguntar. Eu ainda preciso aprender a orar. E, aliás, essa é a maior deficiência do ser humano. Saber orar. Saber orar, escolher bem as palavras, é uma preocupação que a gente tem. Eu recebo todos os dias 2 tipos de perguntas: como ler a Bíblia e como falar com Deus. E eu entendo, porque são questões legítimas. Como eu falo com Deus santo, poderoso, sem ter vergonha? Como eu interajo com Deus que eu não vejo, mas sinto? Como eu sinto um Deus que não vejo? Como eu me manifesto? Como eu, as nossas dúvidas. E aí a parada é, se a gente não consegue ter um relacionamento com Deus, ou se a gente não consegue orar, então a gente entende que há uma deficiência de não saber aquilo que precisamos saber. Eu vou cavando mais fundo. A gente entende que há uma limitação. Nós somos seres humanos, a gente é meio tonto. Desculpa, falei de mim então. Só você que é a última Coca-Cola do deserto e tem as melhores perguntas. Não, irmão, tem dia que eu não sei nem o que eu falo. Tem dia que eu dobro os meus joelhos e eu não sei falar. Tem dias que eu não consigo nem falar. Eu sento e fico falando: Senhor, só o Senhor para ter paciência comigo, porque hoje eu estou sem assunto nenhum. Quantas vezes eu já dobrei os joelhos dizendo: Deus, só o Senhor sabe que eu estou sem assunto nenhum hoje. Mas vamos junto para o trabalho, ajuda nós, Senhor. Só o Senhor, né? O Senhor sabe que eu estou com um problema de atenção hoje, estou com muito bem para resolver. Não vai dar tempo de nós conversar muito hoje. E aí vou embora e eu nem sei o que eu orei às vezes. A gente tem essa dificuldade. Então, se nós estamos limitando Deus à nossa capacidade de perguntar de uma certa maneira, nós estamos criando um problema para nós. E agora entenda, esse problema ele é legítimo, é o mesmo problema que a gente tem com tudo. É o problema que a gente tem com a nossa esposa. A gente não sabe o que perguntar. A gente não sabe ler os sinais. Só quem é casado diga amém. A gente pergunta coisas fora de hora. A gente dá opiniões que ninguém perguntou. E as mulheres têm o mesmo sofrimento também. Com Deus é igual. A gente não sabe às vezes o que perguntar. A gente não sabe nem o que está sentindo. Essa é a maior loucura do ser humano. A gente sente alguma coisa e às vezes não consegue dar nome. Então, como eu peço cura para algo que eu não sei o diagnóstico? Então entenda que tudo trava no ser humano. É aqui que tudo trava. Na IA a gente trava porque não sabe fazer pergunta. Com Deus a gente trava porque não sabe orar. Com Deus a gente para aqui. Então mesmo que Ele me chame de amigo, eu não sei de fato o que isso significa. E aqui entra a solução para a nossa vida. Para algumas coisas só basta ser amigo. E para ser amigo só basta ter relacionamento. E nem sempre para ter relacionamento você precisa falar. Às vezes, o silêncio produz mais relacionamento do que a quantidade de palavras lançadas. Porque não é o que você fala, é aonde você permanece. Não é o que você fala, é o que você ouve e obedece. Porque o começo do evangelho, quando Jesus está falando, eu poupei vocês de um detalhe que é necessário. A Bíblia diz que Ele chama de amigo aqueles que o obedecem. Não, eu entendo que nossa crise não é então mais a ausência de perguntas, é a nossa falta de obediência. Saber o que Deus quer não muda a nossa vida. Fazer o que Deus manda, sim. Então, por mais que nós ensaiamos as nossas melhores orações, se o nosso coração não estiver alinhado para obedecer aquilo que Ele fala, será um trabalho vão e sem sentido. E aí eu estava nessa crise com os meus amigos. Se eu clamar, eu vou saber, mas às vezes eu não sei o que clamar. Se Jesus falou que eu sou amigo, então eu preciso obedecer. E aqui eu fiquei num limbo. Num limbo eu não sei perguntar. E outra, concorda comigo? Se você dependesse para viver o que está vivendo da sua criatividade, provavelmente não estaria no lugar que está. E isso, eu sou profissional de contar essa história. Eu estou aqui falando de Jesus para você. Há 10 anos atrás, se me perguntasse aonde eu estaria, eu diria a qualquer parte do planeta, mas jamais diria que estaria aqui falando de Jesus para você. Porque esse lugar é impensável.
Não há criatividade suficiente no mundo que me faria acreditar que isso seria possível. Jamais. Então eu entendo que a minha limitação é muito maior do que eu estava acostumado a acreditar anteriormente. Porque antes buscava pela palavra-chave, agora tento criar as melhores perguntas. Mas se eu não sei nada sobre o futuro, como farei as perguntas certas? E aqui resolve-se tudo com uma palavra, sendo amigo dele. Mas claro, para ser amigo dele precisa obedecer. E aqui mora mais um problema, que é como eu sei qual é a palavra, se eu não sei perguntar, aonde nasce o relacionamento? E aqui a gente já tentou resolver, mas a crise permanecia na minha cabeça lá, e eu já vou te ajudar. Porque daí a questão ficou, mano, eu não sei perguntar. Então eu entendo que eu não sei orar, não foi porque eu decidi certo, porque a gente diz assim, não, é porque eu obedeci e fui. Não, irmão, você não obedeceu, Deus te empurrou para o lugar que você está. Não, eu escolhi o caminho, não, Deus fechou todas as portas e deixou uma aberta. Você entrou pela porta que estava aberta, não é que você queria. Não, não, irmão, você é limitado, eu estou falando por mim. Se você não quiser concordar, o problema é seu, mas eu não estou aqui porque quis, estou aqui porque fui empurrado. Eu não estou aqui porque tomei as decisões certas, tomei porque Deus fechou as portas erradas. Deus fechou, não tinha para onde ir, tentei fazer um monte de coisa, tentei ser advogado, Deus não deixou, tentei ter empresa, Deus não deixou, tudo que eu tentei, Deus não deixou, então me sobrou o que Ele queria, e o que Ele queria era muito melhor do que eu tinha planejado. A graça, escute isso, a graça de viver com Cristo é viver o que nunca planejou, desfrutar do que nunca sonhou, colher orações que nunca fez, porque isso é graça. Você não tinha como imaginar, você não tinha como orar, você não tinha como pedir, porque nem tinha como imaginar o lugar que precisava chegar ou deveria chegar. Agora, quando nos tornamos amigos dele, ele nos dá acesso àquilo que ele é, àquilo que ele tem, aonde ele está, a estação necessária. E quando a gente chega, a gente entende, se for humilde, que não tinha oração suficiente para chegar onde chegou, não tinha como plantar o suficiente para colher o que está colhendo, não tinha como viver o que está vivendo pela criatividade da nossa cabeça. É só uma palavra, graça, graça sobre graça. E por isso estamos hoje lembrando que Ele nasceu, porque Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus desconectado, Ele é um Deus que viu o que a gente não viu, esteve aonde a gente não esteve, preparou o caminho que a gente ainda não entrou e já está esperando no caminho que nos chamou. E essa é a graça. E aí eu confesso para você que para mim precisa ter uma palavra. Cheguei às conclusões maravilhosas, mas Jesus precisa de provas concretas. E aí eu me lembrei de algo que eu disse para você agora há pouco e falaria em algum momento novamente. Abraão. Lembra Abraão? Abraão, levanta os teus olhos. Maravilhoso, levantou os olhos. Sabe, Abraão é conhecido como pai da fé. Porque creu contra o impossível, saiu de um lugar para um lugar que nem sabia para onde estava indo, obedeceu. Lembra? Se me obedecerem, são meus amigos. Agora, olha o lance. Abraão vai para um lugar chamado Carvalhais de Manre. Enquanto Ló vai para as planícies, ele vai para os Carvalhais de Manre. Lembra? Um dia 2 seres passam nos Carvalhais de Manre em direção a Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. Não tinha nada a ver com Abraão mais. Abraão estava vivendo a vida dele, a história dele, a realidade dele. Mas Ló era sobrinho de Abraão. Ponto. Está comigo? Está comigo? Respira. Aí os 2 seres passam lá e não era para ir na casa de Abraão, mas estava passando na casa de Abraão, perto da casa de Abraão, vou passar caminho, vou dar uma colada no meu amigo. Não é possível que ninguém pegou. O rolê não era na casa do Abraão, a pizza não era na casa do Abraão, a treta não era na casa do Abraão, mas estava passando na casa, perto da casa do Abraão. Não, você não pegou, vou melhorar. Amigo não programa visita, amigo de verdade chega sem fazer sala. Amigo não precisa de preparação, amigo chega... você não está entendendo, eu vou falar. Amigo que é amigo de verdade, liga quando a gasolina acaba. Amigo que é amigo de verdade, aparece do nada. Amigo que é amigo não precisa ser convidado para almoçar, de repente ele brota. Amigo que é amigo não precisa de que faça sala para ele, porque ele tem liberdade para ir, dar tchau, tem liberdade para chegar e dar oi. É isso, um amigo. E o amigo chegou lá na casa do Abraão, e Abraão botou o pau torá, prepara comida, e top, e a Sara lá dentro, e recebe uma palavra. Não pediram uma palavra, mas estavam no centro da vontade de Deus. E quem está no centro da vontade de Deus não persegue profecia, a profecia o encontra.
Não, você não está pegando. Quem é amigo de Deus não caça, é achado. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor correrão atrás e o encontrarão. Ei, calma que é só spoiler. Calma. Vocês estão ansiosos? Libera uma palavra. Voltaremos. E vocês darão à luz a um filho. Uau. Sara está dentro da tenda, morre de rir. Sou uma senhora. Aí eles dizem, não, quem riu aí? Tá. E você já sabe a história. Vai nascer Isaac daqui a pouco. Porque Deus nunca libera uma palavra que não tenha poder para cumprir. Ele se responsabiliza, ele é responsável. Só que os dois seres estão indo embora para derreter Sodoma e Gomorra. Só que quando eles estão indo, Deus fala com eles, volta. Porque eu não vou fazer isso sem falar para o meu amigo. Eu vou melhorar. Amigo não precisa ninguém perguntar nada. Ele só fala. Ele não precisa de pauta, a conversa flui. Deus não tinha nada para falar, mas é amigo. Você não tem nenhuma pergunta, mas Deus tem resposta. Não, eu vou melhorar. Você não sabe fazer pergunta e Deus tem todas as respostas e os caminhos preparados. Você não sabe ter sonhos, mas Deus já sonhou tudo por você. Você não sabe planejar, mas Deus já planejou tudo para você. Você não tem criatividade para chegar longe, mas o que Ele tem para você é muito maior do que o que você planejou. Você não tem capacidade para olhar além do palmo na frente do seu nariz, mas Ele já viu o seu futuro, Ele já ouviu conversas que você não ouviu, Ele já sentou em mesas que você não sentou, e Ele está no controle de todas as coisas. E aí você está dizendo, mas como saberei de tudo se não sei fazer as melhores perguntas? Simples, seja amigo de Deus. Se você ter relacionamento com Ele, você saberá de coisas que não perguntou, viverá realidades que nunca sonhou, irá desfrutar de coisas que nunca teria capacidade de imaginar, simplesmente porque você é amigo dele. E quem é amigo dele não desfruta do que ele tem, mas desfruta daquilo que ele é. E o que ele é mais importante do que aquilo que ele pode te dar. Entende? E de repente, o jogo muda. Porque agora eu entendo que tem um Deus disponível para mim. Que tem um Deus que deseja ser meu amigo, se relacionar comigo. Nem eu ia querer ser meu amigo. Eu sou cheio de defeito. Eu tenho um monte de defeito. Nem eu gosto da minha companhia. Mas Ele quer ser meu amigo. E não fui eu que escolhi Ele. Foi Ele que me escolheu. Não fui eu que achei Ele. Foi Ele que me achou. Não fui eu que o desejei. Foi Ele que me desejou como filho. Entenda, essa é a verdadeira mensagem do Natal para aqueles que amam a Jesus. Somos chamados para ser amigos dele, não servos dele. Porque servos não sabem o que faz o seu Senhor. Eu demorei tanto tempo para descobrir isso. Eu vou te falar uma parada minha. Eu conheci Jesus com 19 anos de verdade. E eu tinha muito mais vergonha do que amor dele, por ele. E eu tinha muita dificuldade de falar com ele, porque eu tinha muito peso de vergonha do que eu havia feito antes de ele chegar. E aí eu me lembro que quando eu voltei para Jesus, eu tinha um amigo, que era um colega na verdade, que ia para monte de oração orar.
E no dia que voltei para Jesus, desesperado, eu queria encontrar esse colega para me dizer onde era um monte de oração, porque eu precisava ir naquele lugar, porque para mim Deus estaria lá. Minha cabeça, Deus morava naquele monte. E eu não encontrei esse amigo naquele dia, sabe? Eu tentei entrar numa igreja que era na rua da minha casa, a porta estava trancada. E eu voltei para casa desolado, pensando, perdi a oportunidade. Aí entrei no meu quarto. Peguei a Bíblia do meu avô que estava na cabeceira da minha mãe. Eu fiz a oração mais pura da minha vida. Minha oração não foi carregada de adoração. Minha oração não foi carregada de reverência. Era só medo e choro mesmo. Eu disse para Jesus, se o Senhor é real, se tudo o que eu ouvi quando eu era criança é de verdade, eu preciso que o Senhor fale comigo. Não tinha nenhum meador, não tinha nenhuma pregação rolando, não tinha nenhum louvor acontecendo, era só eu no canto da cama. E aí eu me lembro que naquele lugar, Deus falou comigo de uma maneira tão poderosa, tão extraordinária, que eu nunca mais esqueci. Salmo 116, amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei angústia e tristeza e disse, ó Senhor, livra minha alma, misericordioso é o Senhor, justo Ele é e Ele salva. Era a Bíblia falando comigo. Eu disse, se é o Senhor, fala de novo. Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. 23 de abril de 2009. Eu dormi e acordei de outra maneira. Foram 4 noites, basicamente, sem conseguir dormir direito, por causa das acusações. Mas me lembro que a minha vida mudou ali. E aí um dia eu descobri um monte do que o meu colega ia. E eu fui para lá. Me lembro do dia que eu cheguei, o quão assustado eu fiquei. Tinha um povo muito louco, que falava alto, que gritava no monte. Tinha um cara que parecia que ele estava lutando karatê. Ele fazia assim, vá, vá. E eu olhava aquilo e falei, mano, eu não sei fazer isso aqui. Eu não tenho essas manhas ainda. Eu sou batizado no Espírito Santo, eu não sei fazer essas paradas. O que eu vou fazer? Aí eu me lembro que eu encontrei um submonte. Alguém me olhou e disse, quer ficar mais quieto? Antes de você chegar, tem uma entrada à esquerda. E lá você vai ficar em paz. Lá não vai ter ninguém te entregando profecia. Lá não vai ter ninguém gritando. Você vai ficar sozinho. Você vai ouvir o barulho, mas não vai ouvir tanto. E aí eu fui e entrei nesse lugar do monte. E tinha uma árvore. Eu acho que eu nunca falei isso para ninguém. E eu não sabia orar. Eu só sentava, encostava as costas e ficava ali, horas, esperando. Eu queria ver se um dia o chão brilhava comigo e nunca brilhou. Eu queria ver se o graveto acendia e o graveto nunca acendia, porque eu ouvia tantas histórias do monte, mas eu não sabia fazer igual eles. Eu estava só sentado. E a minha amizade com Deus não nasceu comigo gritando. Minha amizade com Deus nasceu sentado, quieto, sentindo misericórdia na pele, sentindo graça na pele, quieto. Todo mundo via e eu não via nada, mas eu subia todos os dias lá. Saía da faculdade e ia direto. Até que um dia
Eu comecei a ver o que eu não via. Eu comecei a sentir o que eu não sentia antes. Me nasceu um amor por pessoas que eu não conhecia. Eu comecei a me importar com coisas que eu não me importava. Eu comecei a olhar para coisas que eu não percebia. Porque a amizade com Deus faz isso. Você começa a sentir o que Ele sente, ver o que Ele vê, enxergar o que Ele enxerga. E nem sempre você precisará falar muitas coisas. Eu fiquei muito tempo pensando qual seria a mensagem de Natal. E a mensagem de Natal para você é um convite. Jesus quer ser o seu amigo. Jesus quer ser a sua companhia diária. Ele não é um Deus longe, Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus ausente, Ele é um Deus que está perto. Ele é um Deus que está muito mais perto do que você imagina. E às vezes você não saberá escolher as melhores palavras, a sua oração não será a mais rebuscada, mas se você permanecer nele, se você buscar a presença dele, você vai encontrá-lo e ele não se esconderá de você e vai se revelar a você e você vai amar o que ele ama, você vai aprender a sentir o que ele sente, você vai começar a ver o que ele já viu. E é nesse dia que o Natal faz sentido. Não é quando as luzes acendem, quando o presente chega na casa, mas é o dia que você consegue olhar para o espelho e não ver mais você. Ver Ele. Você não vai se reconhecer mais. Porque haverá uma nova imagem brilhando em você. Haverá uma nova identidade em você. E agora você poderá dizer, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E esse é o convite mais importante da nossa vida. Tentam inventar milhares de firulas, colocaram milhares de cargas, mas a única coisa que ele quer é ser amigo. Porque quando ele se torna amigo, todas as outras coisas são uma consequência. Você obedece e você tem um acesso da amizade. E a amizade te convence, a amizade te constrange, a amizade te liberta. Amém? 2 perguntas, 1 resposta. Essa é a minha vida. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida a Jesus de verdade. O quê? Você pensou que não ia ter golpe? Que você ia ouvir e não ia decidir nada? Não é o que você ouve, é o que você faz a partir do que você ouve. Ele quer ser seu amigo, mas você precisa tomar uma decisão. Deixar ele entrar. Reconhecer que você é o pecador que ele foi para a cruz para salvar. Entende? Foi por você. Você não sabia? Nem precisou perguntar. Ele te achou. Segunda pergunta é para você que já foi amigo dele, mas a amizade esfriou. Você tomou decisões erradas e foi para longe e talvez pensava que ele estava de mal e que não havia mais nenhuma oportunidade. A porta está aberta e ele está esperando você. 2 perguntas, 1 resposta. Se a sua resposta for sim e você quer tomar essa decisão, você vai levantar as mãos. Na sua casa, você vai tomar a decisão e orar comigo. E se quiser e puder, comenta depois que você tomou essa decisão. Amém? Eu conto até 3. Se a sua decisão for sim, levante a mão. 1, 2, 3. Ai, ai. O convite do Natal não é venha me visitar na manjedoura, é me deixa visitar o seu coração e fazer morada.
Eu quero ser o seu amigo. Ei, lindo, o Senhor Jesus está te chamando para ser amigo dele, para ser amigo daquele que tem o poder para todas as coisas, que ouviu o que você nunca ouviu, que já viu o que você nunca viu, e esse amor está disponível para você. O convite para você é: seja amigo de Jesus. E se ele entrar na sua história, nunca mais você será o mesmo. E é por isso que dá para dizer: Feliz Natal. Nasceu na manjedoura, mas hoje nasce dentro de nós. Nasceu em Belém, mas hoje nasce aqui dentro em Chapecó. Dentro de nós, aonde você estiver, ele está disponível. Quem tomou essa decisão, fique de pé no 3. 1, 2, 3. Ah, sério? Então fica de pé todo mundo de uma vez para não ficar chato. Levante todo mundo. E se tem alguém que você ama perto de você tomando essa decisão, dê um beijo nessa pessoa, diga para ela: essa é a melhor decisão da sua vida. Isso, disse para ela, disse. Você que está em casa, onde você estiver, feche os seus olhos e repita comigo: Jesus, eu reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus, meu amigo. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Mas esse é só o começo da jornada e tem muito mais de Deus para você. E eu quero te fazer um convite. Aliás, eu quero te apresentar algo que pode fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada e a sua jornada para 2026. O nosso devocional, o Oi Deus, Sou Eu de Novo, já é uma realidade e já é um best-seller que está abençoando milhares de pessoas. Uma palavra para cada dia do ano, para você começar o dia dizendo: Oi Deus, sou eu de novo, preciso de uma palavra. E eu quero declarar que haverá respostas diárias sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse livro já está à disposição. E eu vou deixar o link para quem quiser, com frete grátis para o Brasil inteiro, na descrição do vídeo. E é isso, Deus te abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário.